Olá, então, tudo bem? Eu hoje venho então aqui falar um pouco sobre a segunda parte do 5º capítulo da Montanha Mágica, a partir aqui do subcapítulo Humaniora, aqui na página 285, então desta edição. Aqui eu acho que não vou ter muito a comentar sobre esta parte que eu li. No início da Humaniora, então, o Joaquim e o Hans estão num dos seus passeios até ao jardim e encontram por acaso o Dr. Behrens. E, coincidentemente ou não, o Hans começa a meter conversa com o Behrens e começa a falar-lhe sobre pintura, propositadamente, obviamente. Conduz ali o diálogo de forma a que o Dr. Behrens acaba por convidar o Hans e o seu primo Joaquim para irem então até à casa dele conhecer os seus quadros e as suas pinturas. No início o Hans está ali a fazer-se despercebido, como se não estivesse à procura do quadro da Xoxó, que nós sabemos muito bem que foi para isso que ele meteu ali a conversa. Eu vou passar a chamar a Xoxó de Cláudia. Não sei se é Cláudia mesmo que se diz, o nome dela em vez do U tem um W, mas eu vou dizer então Cláudia para ser mais fácil dizer o nome dela. O Hans descobre então ali o quadro da Cláudia e começa a conversar então com o Behrens sobre as parecenças do quadro com a modelo. Elogia bastante o quadro do Dr. Behrens, apesar da descrição no livro dar a entender que as parecenças não são assim tão grandes, mas ele tece ali altos elogios. Eles começam a conversar sobre as características da pele da Cláudia no retrato, sobre o corpo humano. O Hans mostra-se muito interessado sobre o funcionamento do corpo humano e sobre a pele, e na sequência disso, passados uns dias, o Hans vai arranjar uma série de livros sobre anatomia, fisiologia, livros científicos mesmo para se aprofundar sobre o assunto. E nessa parte do capítulo, na parte das investigações, vocês são capazes de achar um pouco descritivas todas essas alusões à ciência, ao funcionamento do corpo humano. Mas eu até consegui achar interessante. Isso fez-me lembrar um pouco os tempos em que eu cheguei a estudar na área de científico-natural na escola. E aquela questão do questionamento de como é que é possível surgir a vida, qual é a linha que separa a matéria viva da não viva, digamos. Como é que surge o milagre do aparecimento da vida? Como é que é possível o milagre da complexidade do funcionamento de um corpo humano e de um corpo animal? Tudo isso para mim ainda hoje é um mistério, e essa reflexão é aqui muito bem feita através aqui então das investigações do Hans Castorp. São um pouco extensas, é verdade, mas eu não deixei de sentir interesse nesse texto. O abismo erguido entre a matéria e a não matéria reclamava, na verdade, uma superação urgente, ainda mais urgente do que sucede com o abismo entre a natureza orgânica e inorgânica. Era imperiosa a existência de uma química do imaterial, de compostos imateriais que dessem origem ao material, tal como os compostos inorgânicos dão origem aos organismos. E os átomos, cuja natureza oscilava entre o material e o imaterial, teriam de ser representação dos protozoários e das moneras da matéria. Porém, chegados à fronteira do para lá do pequeno, não restava medida que nos valesse. Para lá do pequeno significava desde logo qualquer coisa como imensamente grande, pelo que o passo em direção ao átomo se revelava, sem exagero, como extraordinariamente fatídico. É que no momento da última segmentação e da última subdivisão da matéria, teríamos, de súbito, o cosmos astronómico diante dos nossos olhos. Isto fez lembrar-me uma exposição que havia em Lisboa, que eu visitei há muitos anos, sobre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, à escala de 10 vezes. Eu não me recordo muito bem do nome dessa exposição. Se vocês souberem por acaso, deixem nos comentários que eu estou curiosa para recordar. Entretanto, vai chegar o Natal, os hóspedes ali do sanatório vão se organizar para oferecerem prendas conjuntas ao Dr. Behrens, e subitamente é então anunciada a morte de um aristocrata austríaco. Eu no início nem sequer estava a associar quem é que era este personagem, mas acho que ele não tinha tido pelo menos grande papel até agora, pelo menos que eu me recordo. Mas na sequência desta morte então o Hans vai visitar o corpo do aristocrata
e a partir daí toma assim uma decisão um pouco estranha, que é de começar a acompanhar de perto os mortos, ou melhor, os moribundos ali do sanatório que estejam ali à beira da morte. Convence o primo Joaquim a juntar-se a ele nessa empreitada e, como estratégia, a ir comprando ramos de flores a esses moribundos de forma a ser apresentado a essas pessoas que estão nessa situação. Eu não percebi muito bem qual é que é o objetivo dele com estas ações, talvez seja meramente humanista, mas se calhar só com o decorrer agora do romance daqui para a frente é que talvez eu descubra. Na sequência destas visitas a moribundos, o Hans conhece então uma menina bastante jovem, a Karen, e vai-lhe fazer visitas regulares. Ela está então naquela situação de saúde muito debilitada e ali na altura, perto do carnaval, ele teve assim uma infeliz ideia de levar a Karen a visitar o cemitério ali da região. Sinceramente não percebi mesmo qual é o objetivo dele. Depois, na altura mesmo do carnaval, há então uma grande festa, toda a gente está ali a querer divertir-se, a mascarar-se e a fazerem brincadeiras. Eles estão ali todos então reunidos no salão, há danças inclusive. A uma dada altura eles começam ali a juntarem-se para fazer uma brincadeira de tentar fazer um desenho de um porco às cegas. E o Hans quer experimentar a fazer isso também, mas como não tem um lápis decente para fazer o seu desenho, do que é que ele se lembra? Atravessa ali o salão, vai ter com a Cláudia, e à semelhança do que fez com o coleguinha de escola quando ele tinha 13 anos, o hippie, vai ter com a Cláudia e pergunta-lhe se eventualmente ela não tem por ali um lápis que lhe empreste. É nesse momento então que eles começam a conversar, ela empresta-lhe o lápis, mas quando ele vai para fazer o desenho toda a gente já se dispersou ali da região e eles decidem então sentarem-se ali para verem os outros a dançarem e começam a conversar até que o Hans decide fazer a sua grande declaração de amor à Cláudia e ela anuncia-lhe como um balde de água fria que ela não estará ali por muito tempo, ela irá partir na manhã seguinte. E no final de toda aquela declaração, que é feita de uma forma muito efusiva, a maior parte do diálogo aqui é em francês e felizmente aqui nesta tradução existe a tradução do texto em francês no final aqui do livro, e a reação da Cláudia no final de toda essa declaração e no final de toda essa submissão, ela reage assim com uma indiferença arrepiante. No final apenas lhe diz: adeus, meu príncipe carnaval, prevejo para si uma curva de febre muito má para esta noite. E vai-se embora a dizer-lhe ainda: não se esqueça de devolver-me o lápis. Coitado do Hans. Eu acho que ele vai passar daqui em diante um mau bocado. Mas enfim. Por hoje era então mais ou menos isto que eu tinha para comentar com vocês. Volto então mais ou menos daqui por uma semana e qualquer coisa. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.